Ai, Ana, ouviu as notícias sobre a Mary e o Tom? Ouvi dizer que acabaram de se separarem. A sério? Isso é uma pena. Achei que eram um casal tão bom. Sim, eu também. Mas sabem o que dizem? Quando uma porta se fecha, outra se abre. Isso é verdade. Talvez isso signifique que ambos terão a oportunidade de encontrar alguém novo. Exatamente. Tenho a certeza de que ambos vão ficar bem. Às vezes, estas coisas acontecem por uma razão. Definitivamente. É tudo uma questão de ter uma atitude positiva e olhar para o lado positivo. Absolutamente. Tenho a certeza que a Mary e o Tom vão recuperar mais fortes do que nunca. Espero que sim. Novos começos podem ser excitantes, mesmo que sejam um pouco assustadores no início. Definitivamente. Estou ansioso para ver o que o futuro lhes reserva. Lição 2: Poupar dinheiro. Bom dia, Ana. Estava a ver algumas vendas online. Tem notado algum bom negócio ultimamente? Olá, John. Sim, também tenho estado atento a algumas vendas. Estou a tentar poupar um pouco de dinheiro. O mesmo aqui. No entanto, pode ser difícil saber quando está a acontecer uma boa venda. Isso é verdade. Normalmente fico de olho nas lojas de que gosto e aguardo esses e-mails sobre as próximas vendas. Boa ideia. Devo inscrever-me para mais dessas listas de correio eletrónico. Definitivamente. Eles vão informá-lo assim que uma grande venda estiver a acontecer. Ótimo, vou ter de o fazer. Cada pouquinho de poupança ajuda nos dias de hoje. Absolutamente. É sempre bom ser um comprador experiente e aproveitar essas vendas. Concordado. Sinto que estou sempre à procura de um bom negócio. Aula 3: Planos de viagem. Ai, Ana, estava a pensar em reservar uma grande viagem em breve. O que acha? Bali, Maldivas ou Bahamas? Ah, tudo isso soa como opções incríveis. Para onde está a inclinar-se? Não tenho a certeza. Todos têm os seus prós e contras. Qual acha que seria a melhor opção? É uma escolha difícil. As Maldivas seriam tão românticas, mas Bali tem uma cultura tão divertida e vibrante. Sim, e as Bahamas são lindas com aquelas belas praias. Verdade. Já analisou os custos e a logística de cada destino? Ainda não? Esse é o próximo passo. Queria ter a sua opinião sobre as opções primeiro. Bem, todos parecem incríveis. Tenho a certeza de que, seja qual for a tua escolha, vais ter um tempo fantástico. Obrigado, agradeço o conselho. Vou ter de pesquisar mais e tomar uma decisão. Aula 4: Viajar para o estrangeiro. Manhã. Tenho uma pergunta rápida para si. Sabe se preciso de preencher um cartão aduaneiro antes de chegar à imigração quando viajar para o estrangeiro? Ai, John, essa é uma ótima pergunta. Pela minha experiência, pode variar consoante o país que visita. Ai, percebi.
Não sou o melhor a preencher esses formulários, para ser honesto. Não se preocupe, muita gente se sente assim. A maioria dos aeroportos terá instruções ou pessoal que pode ajudar a guiá-lo através do processo. É bom saber disso. Vou definitivamente precisar de verificar os requisitos para onde quer que eu vá. Definitivamente. E não tenha medo de pedir ajuda se ficar preso no cartão aduaneiro. Os funcionários do aeroporto são geralmente muito prestativos. Ok, ótimo. Vou ter isso em mente. Quero ter a certeza de que estou preparado antes da minha viagem. Absolutamente. Estar organizado com os seus documentos de viagem pode realmente tornar o processo mais suave. Com certeza. Obrigado pelas dicas. Sinto-me um pouco mais confiante agora. Aula 5. Candidaturas a emprego. Ai, Ana, acabei de me candidatar a algumas novas oportunidades de emprego. Tentei fazer com que as minhas aplicações realmente se destacassem. Ótimo, John. Que tipo de coisas fez para tornar as suas aplicações únicas? Bem, enviei e-mails personalizados aos gerentes de contratação expressando o meu interesse genuíno nas funções. Ah, essa é uma abordagem muito inteligente. Mostrar que o toque pessoal pode fazer uma grande diferença. Exatamente. Também tentei destacar como as minhas competências e experiência se alinham perfeitamente com o que procuram. Excelente. Adaptar a sua candidatura ao trabalho específico é tão importante nos dias de hoje. Definitivamente. Espero que todo esse esforço seja recompensado e que eu tenha algumas entrevistas em breve. Tenho a certeza que o fará. Trabalha para fazer com que as suas aplicações se destaquem. Obrigado. Agradeço que me escutem e me incentivem. Lição 6. Planear uma viagem solo. Ai, Ana, ouvi dizer que está a planear uma viagem a solo. Para onde está a pensar ir? Olá, John. Estou a pensar em visitar o Japão. Sempre quis experimentar a rica cultura e as belas paisagens de lá. O Japão soa fantástico. O que o fez decidir fazer uma viagem a solo em vez de ir com amigos ou família? Bem, acho que viajar sozinho permite-me ser mais independente e espontâneo. Posso explorar ao meu próprio ritmo e mergulhar realmente na cultura local. É uma ótima perspectiva. Tem algum destino ou atividade específica em mente para a sua viagem ao Japão? Sim, estou muito animado para visitar Tóquio e explorar a vida agitada da cidade, bem como os lugares mais serenos como Kyoto e Nara. Adorava ver os templos e santuários icônicos, experimentar a autêntica cozinha japonesa e talvez até assistir a uma luta de sumo. Uau! Isso soa como um itinerário incrível. Tenho a certeza que vais ter um tempo fantástico a descobrir as maravilhas do Japão por conta própria. Estou muito ansioso por isso. Viajar sozinho pode ser assustador, mas também é incrivelmente gratificante. Mal posso esperar para mergulhar na cultura e criar as minhas próprias experiências únicas. Isso é fantástico. Tenho a certeza que vais aproveitar ao máximo a tua aventura a solo no Japão. Deixe-me saber se precisar de alguma dica ou recomendação enquanto planeia a sua viagem.
Aula 7. Explorando o Japão. Ayana, ouvi dizer que está a planear uma viagem a solo ao Japão. Para onde está a pensar ir? Bom dia, John. Estou muito animado para visitar o Japão. Estou a pensar em explorar Tóquio, Kyoto e Nara. Isso soa fantástico. O que o fez decidir fazer uma viagem a solo em vez de ir com amigos ou família? Bem, acho que viajar sozinho permite-me ser mais independente e espontâneo. Posso explorar ao meu próprio ritmo e mergulhar realmente na cultura local. Posso ver o apelo disso. Tem algum destino específico ou atividades planeadas para a sua viagem ao Japão? Sim, estou muito ansioso para ver os templos e santuários icônicos, experimentar a autêntica cozinha japonesa e talvez até assistir a uma luta de sumo. Uau! Isso soa como um itinerário incrível. Tenho a certeza que vais ter um tempo fantástico a descobrir as maravilhas do Japão por conta própria. Mal posso esperar. Viajar sozinho pode ser um pouco assustador, mas também é incrivelmente gratificante. Estou entusiasmado por criar as minhas próprias experiências únicas. Isso é fantástico. Deixe-me saber se precisa de alguma dica ou recomendação enquanto planeia a sua viagem. Terei todo o gosto em ajudar da maneira que puder. Lição 8. Permanecer ligado no estrangeiro. Ayana, ouvi dizer que estás pronto para a tua viagem solo ao Japão. Isso é tão emocionante. Bom dia, John. Sim, estou muito ansioso por isso. Uma coisa em que estou focado é manter-me ligado enquanto estou no estrangeiro. Isso é um bom ponto. Permanecer conectado pode fazer uma grande diferença quando viaja sozinho. Qual é o teu plano para isso? Bem, estou a planear ter um cartão SIM local com dados para poder aceder facilmente a mapas, traduzir aplicações e ficar em contacto com amigos e familiares. É uma ideia inteligente. Ter acesso confiável à internet pode ser muito útil quando você está explorando um novo lugar por conta própria. Exatamente. E também vou certificar-me de que tenho algumas opções de backup, como um plano de dados internacional com o meu fornecedor doméstico, por precaução. Ótimo, assim terá um plano sólido para ficar ligado, não importa o quê. Tornará a tua aventura a solo muito mais suave. Definitivamente. Não quero arriscar-me a sentir-me isolado ou desligado enquanto lá estou. Ficar em contacto é importante tanto por razões práticas como pessoais. Absolutamente. Além disso, permitirá que você se conecte facilmente com amigos e familiares em todo o mundo, o que é sempre um bônus. Lição 9. Abraçando a viagem solo. Olá, Ana. Estou muito animada para saber mais sobre a tua próxima viagem solo ao Japão. Como está a correr o planeamento? Bom dia, John. O planeamento está a correr muito bem. Estou realmente a abraçar a vertente das viagens a solo e estou ansioso pela aventura. É fantástico ouvir isso. Com o que está mais entusiasmado quando se trata de viajar sozinho? Bem, estou realmente ansioso pela liberdade e flexibilidade de definir o meu próprio ritmo e agenda. Posso explorar ao meu próprio ritmo sem ter de me comprometer. Isso faz todo o sentido. Poder ser espontâneo e independente deve ser um sentimento tão libertador.
Absolutamente. E também estou animado para me desafiar e sair da minha zona de conforto. Viajar sozinho obriga a ser mais adaptável e engenhoso. Absolutamente. Este tipo de experiências podem ser verdadeiramente transformadoras. Tenho a certeza que voltará a sentir-se empoderado e com algumas histórias fantásticas para partilhar. Espero que sim. Ao mesmo tempo, estou a certificar-me de ficar ligado com amigos e familiares em casa. Essa rede de suporte é tão importante, mesmo quando está sozinho. Isso é um bom ponto. Manter essas conexões pode realmente melhorar a experiência de viagem solo. É o melhor dos dois mundos. Aula 10. Mistura moderno e rústico. Ayana, ouvi dizer que voltou da tua viagem solo ao Japão. Como foi? Bom dia, John. A minha viagem ao Japão foi absolutamente incrível. Era uma mistura única de elementos modernos e rústicos. É tão bom ouvir isso. O que mais se destacou para si nesse contraste entre o moderno e o tradicional? Fiquei impressionado com a perfeição que o velho e o novo coexistiam em lugares como Tóquio. Teria estes arranha-céus imponentes mesmo ao lado de templos e santuários centenários. Uau! Deve ter sido uma justaposição fascinante. O que achou mais interessante nessa dinâmica? Adorei como acrescentou tanto caráter e profundidade às cidades que visitei. A moderna infraestrutura e tecnologia proporcionaram comodidade, enquanto a arquitetura e cultura tradicionais realmente fundamentaram a experiência. Isso é um bom ponto. A combinação desses elementos deve ter criado um ambiente realmente rico e imersivo. Definitivamente. E foi para além dos espaços físicos. Mesmo em pequenas interações, notei aquela mistura do antigo e do novo. Como usar aplicações de tradução de alta tecnologia, mas também praticar a etiqueta tradicional japonesa. Isso é fascinante. Parece que temos de apreciar as nuances de como o Japão mantém a sua herança enquanto abraça a modernidade. Lição 11. Dilema do assento da janela. Ayana, já conseguiu a sua designação de lugar para o nosso voo na próxima semana? Não, ainda não. Espero conseguir um lugar na janela, se possível. Adoro olhar pela janela durante os voos. O mesmo aqui. Os bancos de janela são os melhores. Vou ter a certeza de fazer o check-in mais cedo para tentar conseguir um. Boa ideia. O madrugador apanha o verme da janela, como se costuma dizer. Ah, é verdade. Pergunto-me quão cheio será o voo. Esperemos que haja assentos de janela suficientes para circular. Espero que sim. Ficaria um pouco desapontado se acabasse preso no meio. Eu também. Mas tenho a certeza que vai dar certo. Podemos sempre tentar mudar com os nossos colegas de assento, se necessário. Bom ponto. Tenho a certeza de que podemos resolver alguma coisa. Enquanto não estivermos sentados separados, serei feliz. Exatamente. Janela, corredor ou meio, enquanto estivermos no mesmo avião, ficarei contente. Lição 12. Diálogo sobre alimentação equilibrada. Ai, Ana, notei que tem parecido um pouco mais saudável ultimamente. Tem mudado a sua dieta?
Sabem, tenho feito mais esforços para ter uma dieta balanceada. Tento obter muitas frutas, vegetais e grãos integrais. Isso é fantástico. Que tipo de plano costuma seguir? Tento limitar os alimentos processados e focar-me em obter uma variedade de alimentos ricos em nutrientes. Muitas proteínas magras, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Parece uma abordagem sólida. Estive a pensar em estar mais atento aos meus próprios hábitos alimentares. Pode ser definitivamente um desafio, mas vale a pena sentir-se melhor. Já pensou em experimentar uma dieta específica ou um plano alimentar? Ainda não, mas estou aberto a sugestões. O que funcionou bem para si? Bem, tento evitar dietas rígidas e apenas visar o equilíbrio. Ouvir o meu corpo e comer intuitivamente tem sido fundamental. Isso faz muito sentido. Vou ter de experimentar. Obrigado pelas dicas. Lição 13. Assuntos de segurança doméstica. Ayana, tem acompanhado todas as notícias sobre arrombamento de casas ultimamente? É muito preocupante. Sim, tenho visto muitos relatórios sobre isso. A segurança interna parece ser uma questão crescente nos dias de hoje. Definitivamente. Dá-me vontade de reavaliar as medidas de segurança da nossa própria casa. Eu também. Deveríamos provavelmente procurar melhorar o nosso sistema de alarme e garantir que as nossas fechaduras estão todas seguras. Boa chamada. Também estava a pensar em adicionar alguma iluminação exterior e talvez até uma câmara de segurança ou duas. São grandes ideias. Iluminação extra e vigilância podem ser verdadeiros impeditivos para os pretensos intrusos. Absolutamente. Quero tornar a nossa casa o mais segura possível para nos dar paz de espírito. O mesmo aqui. Não é divertido viver numa preocupação constante com potenciais arrombos. Concordado. Trabalhamos arduamente para o que temos, tem de ser protegido. Lição 14. PERC de independência de localização. Ayana, viu aquele artigo sobre o aumento do trabalho remoto? Coisas loucas. Sim, eu fiz. É incrível o quanto a força de trabalho se adaptou a trabalhar de qualquer lugar. Totalmente. Adoro a ideia de não estar preso a um local específico para o meu trabalho. Eu também. A flexibilidade de trabalhar a partir de casa ou mesmo viajar enquanto ainda ganha a vida é uma virada de jogo. Absolutamente. Sinto que seria muito mais feliz e mais produtivo sem o deslocamento diário. Definitivamente. Além disso, pode viver onde quiser, em vez de ficar limitado a grandes cidades caras. Bom ponto. Podia ver-me a trabalhar remotamente a partir de um sítio mais acessível e cênico. Exatamente. As opções são infinitas quando não está confinado a uma configuração tradicional de escritório. É quase bom demais para ser verdade. Não posso acreditar que mais empresas não estão a abraçar esta tendência. Lição 15. Evolução do desporto americano. Ayana, viu o grande jogo ontem à noite?
A época do futebol está mesmo a aquecer. Fixe. Foi um jogo tão apertado. O futebol consolidou realmente o seu lugar como o desporto de topo da América, não é? Absolutamente. A ascensão do futebol nos anos 60, juntamente com a popularidade contínua do beisebol, solidificou o seu domínio. Isso é tão interessante. Não sabia que o futebol dava um salto tão grande de destaque durante esse período. Sim, os anos 60 foram uma década crucial para o desporto. A fusão da NFL com a AFL ajudou a impulsioná-la a novos patamares. Uau, não sabia disso. É incrível como o futebol se tornou tão profundamente enraizado na cultura americana. Com certeza. Superou o beisebol como o desporto mais visto e comercialmente bem-sucedido do país. É uma loucura pensar nisso. O beisebol costumava ser considerado o passatempo nacional, mas o futebol assumiu claramente o controlo. Definitivamente. O espetáculo e a intensidade do jogo capturaram realmente a imaginação do público. Lição 16. Ressaltando o passado. Ayana, sabia que a União Soviética ficou atrás dos Estados Unidos em áreas de alta tecnologia em 1989? A sério? Não sabia disso. O que aconteceu? Bem, os soviéticos não conseguiam acompanhar os rápidos avanços tecnológicos nos EUA. Estavam a ficar demasiado para trás. Uau! Isso é fascinante. Pergunto-me o que levou a que esse fosso se agravasse tanto. Pelo que percebo, o sistema soviético não conseguia igualar a inovação e a eficiência do mercado livre nos EUA. Estavam a lutar para competir. Interessante. Terei de ler mais sobre esse período da história. Ainda há tanto para aprender. Definitivamente. É incrível a rapidez com que as coisas podem mudar, mesmo à escala global. Manter-se atualizado é sempre um desafio. Absolutamente. É bom ter conversas como esta para expandir o nosso conhecimento. Há sempre mais para descobrir. Não podia estar mais de acordo. É divertido mergulhar nestes tópicos e aprender uns com os outros. Lição 17. Schweiz Talk. Ayana, já reparou como os sapatos podem ser muito caros hoje em dia? Tens razão, John. Alguns sapatos de grife podem realmente quebrar o banco. Sim, fiquei surpreso ao ver quanto custam alguns deles. São mesmo muito melhores do que os ténis normais? Bem, depende. Alguns sapatos de alta qualidade usam materiais premium e artesanato, o que contribui para o preço mais alto. Mas também pode encontrar opções mais acessíveis que ainda são de boa qualidade. Um, Acho que é tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo entre preço e qualidade, não é? Exatamente. Procuro procurar sapatos que sejam bem feitos e confortáveis, mas não necessariamente os mais caros. É uma abordagem inteligente. Terei de ter isso em mente da próxima vez que comprar sapatos. Definitivamente. E muitas vezes pode encontrar grandes ofertas se ficar de olho nas vendas ou descontos. Boa dica! Vou ter de pesquisar mais sobre sapatos acessíveis mas duráveis.
Lição 18. Vestir-se. Olá. Notei que estava a comprar um vestido novo mais cedo. Como foi isso? Oh, olá, John. Acabei por encontrar um muito simpático na secção das mulheres. O que é que achas? Oh, deixa-me ver. Assobios parece ótimo. Essa cor combina muito consigo. Obrigado. Estou tão feliz com isso. Estava um pouco preocupado que pudesse ser demasiado caro, mas na verdade era bastante razoável. Isso é fantástico. É sempre bom quando se pode encontrar algo estiloso sem estalar muito. Absolutamente. E estou muito entusiasmado em usá-lo. Acho que será perfeito para o evento que tenho por vir. Tenho a certeza que vais virar a atenção. Consegues sempre parecer fantástico. És demasiado gentil, John. Risos, mas agradeço o elogio. Ai, chama-lhe como eu vejo. Tens um grande estilo. Lição 19. Fazer pão. Olá, Ana. Ouvi dizer que tem feito uma panificação ultimamente. O que é que tem feito? Na verdade, tenho feito experiências com pão caseiro. Tem sido muito divertido. Pão caseiro, hein? Isso soa delicioso. Qual é o segredo para acertar? Bem, uma das melhores dicas que aprendi é deixar a massa crescer um pouco mais do que imagina. Faz realmente a diferença na textura. Ah, é bom saber. Terei de experimentar da próxima vez que assar um pão. Definitivamente. E certifique-se de amassar bem a massa. Isso é a chave para o desenvolvimento do glúten. Entenda. Amassar e aumentar o tempo de subida, notou. Devo ter em mente mais alguma coisa? Deixa-me pensar. Ou, usar uma farinha de boa qualidade pode realmente elevar o sabor também. É bom saber. Terei de procurar algumas farinhas de alta qualidade da próxima vez que estiver no supermercado. Lição 20. Trabalho em equipa faz o sonho trabalhar. Ai, Ana, tenho pensado muito sobre a importância do trabalho em equipa ultimamente. Oh, esse é um tópico interessante. O que o fez pensar nisso? Bem, notei que quando tento assumir tarefas sozinho, pode ser muito desafiador. Mas quando trabalho em conjunto com os outros, torna as coisas muito mais fáceis. Concordo plenamente. O trabalho em equipa é crucial para alcançar grandes objetivos e enfrentar problemas complexos. Exatamente. Há algo em podermos confiar e apoiar uns aos outros que faz toda a diferença. Definitivamente. E não se trata apenas de dividir a carga de trabalho. Trata-se de combinar diferentes competências e perspectivas para chegar a melhores soluções. Absolutamente. Quando temos uma equipa diversificada, podemos realmente alavancar os pontos fortes únicos de todos. Absolutamente. É incrível o quanto mais podemos realizar quando confiamos e colaboramos com os outros. Definitivamente. Tenho tentado ser mais intencional na construção de relações mais fortes e na promoção de um sentido de trabalho em equipa.
Lição 21. Aumento de volume de encomendas. Olá, Ana. Ouvi dizer que a empresa está a pensar em aumentar o nosso volume de encomendas. O que acha disso? A sério? Isso soa interessante. Pergunto-me como isso impactaria as nossas operações e o nosso fluxo de trabalho. Bem, um aumento nas encomendas pode significar mais trabalho, mas também potencialmente mais receitas para a empresa. Isso é verdade. Embora esteja um pouco preocupado se temos a capacidade de lidar com um volume significativamente maior. Entendo o seu ponto de vista. Podemos ter de investir em mais recursos ou pessoal para gerir a carga de trabalho extra. Exatamente. Teremos de analisar cuidadosamente os custos e benefícios antes de tomar qualquer decisão. Bom pensamento. Estou curioso para ouvir o plano da administração para escalar se eles decidirem aumentar as encomendas. Eu também. Espero que envolvam o pessoal da linha de frente, como nós, no processo. O nosso contributo pode ser valioso. Absolutamente. Somos nós que melhor conhecemos as operações do dia a dia. Lição 22. Animais australianos únicos. Ai, Ana, sabia que muitas das espécies animais na Austrália são bastante diferentes das encontradas noutras partes do mundo? A sério? Não me apercebi disso. O que torna os animais australianos tão únicos? Bem, por um lado, a Austrália é o lar de algumas das criaturas mais icónicas e incomuns, como o canguru, o koala e o ornitorrinco. Assim, são definitivamente exclusivos da Austrália. Sempre fui fascinado pelo ornitorrinco, é um animal de aspecto tão estranho. Absolutamente. E depois há os marsupiais, como o diabo da Tasmânia, que não encontramos em nenhum outro lugar. Uau! Isso é muito interessante. Pergunto-me que fatores evolutivos levaram ao desenvolvimento de uma vida selvagem tão distinta na Austrália. Pelo que percebo, tem muito a ver com o isolamento geográfico da Austrália e o ecossistema único que se desenvolveu lá ao longo de milhões de anos. Isso faz sentido. É quase como se a Austrália fosse um museu vivo de espécies antigas. Exatamente. É uma parte do mundo realmente fascinante em termos de biodiversidade e história natural. Lição 23. Cabelos morrendo. Ai, Ana, a minha mãe estava a dizer-me outro dia que tingir o meu cabelo seria uma moda idiota. A sério? O que é que ela disse sobre isso? Disse que eu não ficaria bem com cabelos tingidos e que era apenas uma tendência passageira. Entendo. Bem, toda a gente tem a sua própria opinião sobre estas coisas. É verdade, mas quero experimentar. Acho que pode ser uma forma divertida de mudar o meu visual. Compreendo o apelo. A tintura de cabelo pode ser uma ótima maneira de experimentar e expressar-se. Exatamente. Estou curioso para ver como ficaria com uma cor de cabelo diferente. Se há algo que lhe interessa, digo que vá em frente. Desde que esteja satisfeito com os resultados. Isso é um bom ponto. Não devia preocupar-me demasiado com o que os outros pensam. Lição 24.
A sátira de Gilbert e Sullivan. Ai, Ana, sabia que as óperas satíricas do Gilbert e do Sullivan causavam um grande rebuliço naquela época? A sério? Conheço o trabalho deles, mas não sabia que a sátira era tão controversa. Sim, aparentemente o seu forte comentário social e sagacidade nem sempre eram bons para os ingleses da altura. Hum, isso é interessante. Suponho que a sátira deles deve ter chegado demasiado perto de casa para alguns. Exatamente. Mas, curiosamente, a música de Sullivan parecia equilibrar a sátira mordaz e acalmar as tensões. Ah, percebi. Assim, a combinação da sagacidade afiada de Gilbert e as belas composições de Sullivan criou uma tensão artística única. Precisamente. A música ajudava a acalmarem o público mesmo quando o conteúdo estava a brincar com as normas sociais. É uma dinâmica fascinante. Posso imaginar que foi uma experiência e tanto assistir a uma das suas produções naquela altura. Aposto que foi. O público deve ter ficado a sentir-se entretido e um pouco inquieto. Lição 25. A tranquila cidade de Gribio. Ai, Ana, ouviu falar da cidade de Gribio e como era conhecida pela sua total falta de ruído? Não, nunca ouvi falar disso antes. Uma cidade sem barulho? Isso soa bastante notável. Aparentemente, estava tão silencioso que nem um único cão latiu ali. Os habitantes da cidade pareciam orgulhar-se do seu ambiente pacífico. Uau! Isso é incrível. Não consigo imaginar um sítio como esse. Deve ter sido um oásis de tranquilidade. Absolutamente. Os moradores de Gribio até lamentaram a ideia de qualquer coisa que pudesse atrapalhar o seu modo de vida silencioso. Percebo isso. Algumas pessoas realmente apreciam esse nível de paz e serenidade. Absolutamente. É quase como se tivessem criado a sua própria pequena utopia, livre do barulho e da agitação do mundo exterior. É um conceito fascinante. Pergunto-me o que levou as pessoas a instalarem-se num lugar como esse, em primeiro lugar. É uma boa pergunta. Talvez estivessem a procurar uma tréguas do caos da vida cotidiana, ou talvez fosse apenas a quietude natural do local. Lição 26. À procura da beleza. Ai, Ana, já reparou como a luz do sol está a brilhar nas flores do jardim hoje? É realmente muito bonito. Tens razão, John. As cores são tão vibrantes e as pétalas parecem tão delicadas. Adoro como a luz realça os detalhes intrincados. Exatamente. Tenho tentado apreciar mais as pequenas coisas como esta. É incrível o que pode descobrir quando desacelera e realmente procura a beleza ao seu redor. Concordo. É fácil ficar preso na agitação da vida cotidiana e perder esses momentos especiais. Mas são tão importantes para o nosso bem-estar. Definitivamente. Aprendi que as coisas nem sempre correm como planeado, mas encontrar a beleza no inesperado pode fazer toda a diferença. É uma ótima perspectiva. Trata-se de mudar a nossa mentalidade para se concentrar nos pontos positivos, mesmo quando as coisas são desafiadoras. Absolutamente. E sabem,
Comecei a manter um pequeno diário onde escrevo as pequenas coisas que me trazem alegria todos os dias. É uma boa maneira de refletir e apreciar a beleza da minha vida. É uma ideia tão adorável. Talvez eu tenha de começar a fazer isso sozinho. É importante ter tempo para perceber e saborear esses momentos de beleza. Não podia estar mais de acordo. São as pequenas coisas que podem realmente fazer a diferença. Lição 27. Discutir uma oferta de emprego. Ai, Ana, queria falar contigo sobre esta oferta de emprego que recebi. Tenho algumas perguntas e preocupações que gostaria de discutir. Claro, o que gostaria de saber. Fico feliz em tentar ajudar da forma que puder. Bem, o salário parece bom, mas estou curioso sobre o pacote de benefícios. Que tipo de seguro de saúde, férias e opções de reforma oferecem? Essa é uma ótima pergunta. Conseguir os detalhes sobre os benefícios é tão importante na avaliação de uma oferta de emprego. Absolutamente. Essas regalias podem realmente fazer a diferença em termos de compensação global. Definitivamente. Deixe-me saber o que descobre sobre os benefícios específicos e podemos pesar os prós e os contras juntos. Soa bem. Quero também garantir que o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal seja razoável. A descrição do trabalho menciona longas horas, e quero ter a certeza de que não será a norma. Isso é uma preocupação válida. O equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal é tão crucial. Veja se consegue ter uma noção da carga de trabalho típica e das horas dos funcionários atuais. Boa ideia. Vou tentar ter uma melhor percepção da cultura e expectativas da empresa. Quero ter a certeza de que se encaixa bem. Lição 28. Partilhar um gesto pensativo. Olá, Ana. Queria contar-vos uma coisa que tenho feito ultimamente e que gosto muito. Oh, o que é isso, John? Bem, tenho feito estes pequenos marcadores com frases curtas e inspiradoras. E depois gosto de os dar aos meus amigos como pequenos presentes. É uma ideia tão adorável. Posso imaginar o quão significativo isso deve ser para os teus amigos receberem. Espero que sim. Sinto que é uma boa maneira de partilhar um pouco de positividade e espalhar um pouco de alegria, sabe? Absolutamente. Os pequenos gestos ponderados podem realmente tornar o dia de alguém. É uma ótima maneira de se conectar com os seus amigos. Era exatamente o que eu estava a pensar. Acho que também gosto muito do processo de as fazer. É uma boa saída criativa para mim. Posso ver como isso seria tão gratificante. Colocar esse tipo de pensamento e cuidado em algo para partilhar com os outros é realmente especial. Definitivamente. E a melhor parte é ver o sorriso no rosto dos meus amigos quando lhes dou um. Isso faz-me sentir bem, sabes? Aula 29. Passaporte e confirmação da reserva. Olá, Ana. Está pronto para a nossa viagem? Olá, John. Sim, estou entusiasmado. Tenho o meu passaporte e a confirmação da reserva prontos. E tu? Ótimo. Também tenho o meu. É importante tê-los sempre à mão quando se viaja. Absolutamente. É essencial para a identificação e comprovativo da reserva.
Isso mesmo. Além disso, ajuda com um processo de check-in tranquilo no aeroporto ou no hotel. Definitivamente. Poupa tempo e evita atrasos desnecessários. Já agora, já verificou a previsão do tempo para o nosso destino? Sim, fiz. Parece que vai estar ensolarado e quente. Perfeito. Arrumei algumas roupas leves para a viagem. Lição 30. Flexibilidade nos planos. Ai, Ana, está pronta para a nossa viagem? Olá, John. Sim, estou tudo pronto. Tenho o meu passaporte e a confirmação da reserva prontos. E tu? Ótimo! É importante tê-los à mão para um processo de check-in tranquilo. Definitivamente. Não quero atrasos ou problemas no aeroporto ou no hotel. Absolutamente. Já agora, já pensou em que sítios gostaria de visitar? Sim, eu tenho. Fiz uma lista de alguns marcos famosos e atrações que adoraria ver. Isso é fantástico! Podemos planear o nosso itinerário com base nas suas preferências. Soa bem. Mas também acho que é importante ter alguma flexibilidade nos nossos planos. Concordo. Às vezes surgem oportunidades inesperadas e é bom estar aberto a elas. Lição 31. Confiança na mesa de conferência. Olá, Ana. Está pronta para o grande encontro? Olá, John. Sim, estou preparado e confiante. Iguais aos mais fracos têm de vir à mesa de conferência com a mesma confiança que nós, protegidos como nós. Absolutamente. É importante abordar a reunião com uma mentalidade positiva e confiante. Definitivamente. Dá o tom e ajuda a criar um ambiente produtivo e colaborativo. Isso mesmo. Devemos trazer as nossas ideias e perspectivas para a mesa com confiança, sabendo que os nossos contributos são valiosos. Absolutamente. E mesmo que encontremos desafios ou desentendimentos, é importante manter-nos compostos e confiantes nas nossas capacidades para encontrar soluções. Exatamente. A confiança em nós mesmos e nas nossas capacidades pode ajudar muito a influenciar os outros e alcançar resultados bem-sucedidos. Concordo. Também é importante ouvir ativamente e respeitosamente os pontos de vista dos outros, mesmo que eles sejam diferentes dos nossos. Absolutamente. A colaboração e a mente aberta são fundamentais para fomentar uma discussão positiva e produtiva. Lição 32. Hábitos saudáveis. Ai, Ana, já experimentou aquela nova receita de salada de frutas de que te falei? É realmente delicioso e saudável. Não, ainda não experimentei, John. Que tipo de frutas existem? Tem maçãs, bagas e algumas frutas cítricas. É uma ótima maneira de obter as suas porções diárias de frutas. Isso soa maravilhoso. Vou ter de experimentar. Tem outras dicas para se manter saudável? Absolutamente. Beber muita água ao longo do dia é muito importante. E não se esqueça de fazer exercício regularmente, mesmo que seja apenas uma curta caminhada.
Essas são ótimas dicas. Também tenho tentado fazer mais treino de força para construir músculos. Algum conselho aí? Definitivamente, concentre-se em exercícios compostos que trabalhem vários grupos musculares. Coisas como agachamentos, estocadas e flexões são perfeitas. Excelente, vou ter isso em mente. Manter-se saudável pode ser um desafio, mas vale a pena. Absolutamente. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Deixe-me saber como fica a salada de frutas. Lição 33. Aspirações de carreira. Manhã. Queria falar consigo sobre os meus objetivos de carreira. Estou a começar a pensar onde quero estar nos próximos 5 a 10 anos. Oh, isso é emocionante, John. Que tipo de objetivos tem em mente? Idealmente, vejo-me numa posição de liderança, talvez como CEO ou gestor a nível executivo. É um objetivo muito ambicioso. Que medidas tenciona tomar para trabalhar nesse sentido? Bem, espero assumir mais projetos que ajudem a desenvolver as minhas capacidades de gestão e planeamento estratégico. Essa é uma ótima abordagem. E quanto ao ensino ou às certificações? Isso também seria útil? Definitivamente. Estou a investigar alguns programas de desenvolvimento de liderança que possam dar-me uma vantagem competitiva. Excelente. Penso que esse tipo de esforço direcionado irá realmente ajudá-lo a alcançar as suas aspirações de carreira. Agradeço o seu tempo a discutir este assunto comigo. É útil ter a sua perspectiva. Lição 34. Benefícios do casino. Ayana, queria saber a sua opinião sobre a nova proposta de casino para a nossa cidade. Assim, ouvi falar um pouco sobre isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, penso que os grandes casinos são frequentemente considerados bons para áreas com elevado desemprego, como o nosso. Isso é verdade. Podem trazer muitos novos postos de trabalho e atividade econômica. Exatamente. E a maioria dos novos casinos hoje em dia inclui uma variedade de opções de entretenimento e restaurantes. Isso é um bom ponto. Poderia ser uma boa adição à cena de entretenimento local. Definitivamente. Além disso, a receita fiscal poderia ajudar a financiar importantes projetos comunitários. Estes são alguns pontos realmente positivos, John. Parece que pode haver alguns benefícios significativos. Absolutamente. Claro que há sempre prós e contras a considerar. Mas, no geral, estou cautelosamente otimista em relação a isso. Lição 35. Natureza colorida. Ayana, sabia que não há muitas coisas na natureza que são naturalmente roxas? A sério? Não tinha pensado nisso antes. Que tipo de coisas são roxas na natureza? Bem, algumas uvas podem ter uma tonalidade roxa, e às vezes o céu até parece um pouco roxo ao pôr do sol. Isso é verdade. Notei que o céu pode assumir uns belos tons de roxo à noite. Sim, é uma cor única e vibrante. Mas em comparação com outras cores como verde e azul, o roxo não é tão comum na natureza.
É uma observação interessante. Pergunto-me por que é que isso acontece. Tem alguma opinião sobre isso? Não tenho a certeza exatamente, mas pode ter a ver com a química e os pigmentos encontrados na maioria das plantas e elementos naturais. Ah, isso faz sentido. A diversidade de cores na natureza é realmente fascinante quando paramos para pensar nela. Definitivamente. Há sempre mais a apreciar se prestarmos atenção aos pequenos detalhes que nos rodeiam.